Bem-vindos à nossa história perspicaz e impressionante de hoje. Bilionário expulsa a esposa de casa depois que ela dá à luz trigêmeos negros, mas ele fica sem palavras. Os acontecimentos desenrolam-se quando um empresário rico toma medidas drásticas, expulsando a esposa da sua luxuosa casa. A sua aparente transgressão, dar à luz trigêmeos que desafiam as suas expectativas e suposições de formas que ele nunca antecipou. Sozinho na sua vasta propriedade, ele passa por uma transformação profunda. Começa a refletir sobre as complexidades do amor, da família e da identidade. A jornada para dentro de si obriga-o a confrontar os preconceitos que obscureceram o seu julgamento. Ao mergulhar nas profundezas da sua alma, descobre o verdadeiro significado da paternidade e as responsabilidades que ela implica. Entretanto, a jornada da sua esposa é de resiliência e coragem. Lançada numa situação inesperada e desafiante, ela recorre à sua força interior para traçar um novo caminho para si e para os seus filhos. Informe-nos se está entusiasmado com esta narrativa. Se estiver, carregue no 1. Se achou o vídeo agradável. Se não for o caso, carregue no 0. Os seus comentários são uma grande fonte de motivação para eu recolher mais histórias inspiradoras e com significado. Um milionário branco sem coração abandona a esposa depois de ela dar à luz 3 crianças negras. Ninguém suspeitava que, poucos meses depois, ele teria de vender a sua empresa. O cheiro forte de antisséptico pairava no ar, misturando-se com o som rítmico dos monitores próximos. Olivia jazia na cama do hospital, o corpo pesado de exaustão, mas o coração leve como uma pena. Nos seus braços repousavam 3 pequenos embrulhos: Peter, Nick e Noah. Os seus choros tinham se suavizado em murmúrios tênues, as pequenas mãos agarrando-se instintivamente às bordas dos cobertores. São perfeitos, sussurrou ela, a voz rouca mas cheia de admiração. Um leve sorriso pousava-lhe nos lábios, embora os olhos estivessem cheios de lágrimas por derramar. Levantou o olhar quando uma enfermeira entrou no quarto, os passos rápidos mas cuidadosos, segurando um bloco de notas numa das mãos. São mesmo, disse a enfermeira calorosamente, inclinando-se para observar os bebés. É bastante raro ter trigêmeos, e cada um tão marcadamente único. Ela apontou com delicadeza para os caracóis suaves, mais escuros do que os próprios cabelos dourados de Olivia. Lindos, acrescentou com sinceridade, antes de anotar algo no bloco. Olivia acenou com a cabeça, o polegar roçando suavemente os dedos incrivelmente pequenos de Peter. Mal registrava as palavras da enfermeira. O seu mundo tinha se reduzido àqueles 3 seres frágeis, cada um milagre que nunca pensou segurar. A porta rangeu ao abrir-se, quebrando o seu devaneio. A voz familiar de Thomas veio primeiro. Trouxe café, anunciou com um sorriso, a voz animada ao entrar. Parou a meio do passo. Por um momento, o seu sorriso manteve-se, hesitante, mas presente. Depois, o seu olhar pousou nos trigêmeos e algo cintilou-lhe nos olhos. Olivia não conseguiu nomeá-lo de imediato. Surpresa. Desconforto. Ele aproximou-se, cada passo deliberado, como se aproximasse de algo frágil e estranho. Estão aqui, disse ele, a voz a falhar na última palavra. Olivia riu suavemente, ignorando o tom estranho. Sim, Thomas. Conhece o Peter, o Nick e o Noah. O seu rosto irradiava orgulho ao gesticular para os rostinhos aconchegados contra o peito. Não são maravilhosos? A boca de Thomas abriu-se como se fosse falar, mas rapidamente a fechou, o maxilar a endurecer. Inclinou-se, os dedos roçando o cobertor de Nick, embora os seus movimentos fossem rígidos, incertos. Estão diferentes, disse finalmente, as palavras cuidadosamente escolhidas. As sobrancelhas de Olivia franziram-se. Diferentes. Repetiu, mudando ligeiramente de posição para o ver com mais clareza. Ele endireitou-se, olhando dela para os bebés. A pele deles parou, forçando um riso que soou tudo menos natural. Quero dizer, são mais escuros do que eu esperava. Devem ser genes recessivos, talvez. Olivia piscou os olhos, a exaustão a atenuar o seu raciocínio. Genes recessivos. Repetiu, o tom levemente divertido. Thomas, são recém-nascidos. As feições deles vão mudar à medida que crescem. Thomas acenou com a cabeça, mas o olhar lhe ingerava demasiado tempo nos caracóis de Peter e na pele azeitonada de Noah.
A alegria na sua voz tinha desaparecido, substituída por uma nota contida. Claro, claro. Só estou surpreendido, só isso. O silêncio estendeu-se entre eles como um convidado indesejado. Olivia ajustou o modo como segurava os bebés, os instintos maternais a ativarem-se sob o olhar de Thomas. São perfeitos, disse ela, agora com a voz firme, como se o desafiasse a discordar. Claro, respondeu Thomas rapidamente, demasiado rapidamente. Virou-se abruptamente, passando a mão pelo cabelo. O aperto no copo de café tornou-se tão intenso que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu devia ligar aos meus pais, avisá-los. Olivia observou enquanto ele se afastava para a porta, o coração a afundar-se sob o peso do desconforto dele. Thomas, chamou suavemente, a voz carregada de preocupação. Está tudo bem? Ele parou, de costas para ela, os ombros tensos. Está tudo bem, respondeu ele, mas as palavras soaram ocas. Sem se virar, murmurou quase imperceptivelmente. Só não estava à espera disto. E depois saiu, a porta a fechar-se com um clique atrás dele. Olivia ficou imóvel, o calor da alegria de há pouco a transformar-se num nó frio no peito. Olhou para os filhos, os rostos pequeninos serenos e alheios. O quarto, que antes estava cheio de esperança e maravilha, agora parecia sufocantemente silencioso. Os dedos tremiam-lhe ao ajustar os cobertores sobre os bebés, a mente a repetir as palavras de Thomas, e o modo como os olhou, como se fossem estranhos. Um leve arrepio percorreu-a, misturando-se com o calor suave dos recém-nascidos nos seus braços. Algo tinha mudado naquele momento. Algo que ainda não conseguia nomear. O choro dos trigêmeos ecoava pelo pequeno apartamento, entrelaçando-se com a atmosfera já tensa como um fio indesejado. Olivia movia-se rapidamente entre os berços, embalando Noah num braço enquanto dava palmadinhas nas costas de Peter com a outra mão. Nick, momentaneamente acalmado, fitava-a com olhos grandes e vidrados do seu berço. SHHH, amores, murmurava Olivia, a voz fraca de cansaço. A mamãe está aqui. O som tênue de chaves a tilintar na porta chamou-lhe a atenção. Thomas entrou, a gravata desfeita, os olhos pesados com algo que Olivia não conseguiu nomear. O olhar dele percorreu brevemente a divisão antes de pousar nos bebés. Não se parecem muito contigo nem com Thomas, no entanto, acrescentou, as palavras cortando a frágil civilidade que pairava na mesa. A garganta de Olivia apertou-se. São recém-nascidos. As feições mudam. O olhar do homem mais velho não vacilava, e Olivia sentia-o como um peso sobre o peito. Virou-se para Thomas, esperando apoio, mas ele mantinha os olhos no prato, a serrar mecanicamente um pedaço de frango seco. Quero dizer, continuou o pai dele, o tom a ficar mais incisivo, um tom de pele como aquele, não é comum na nossa família, pois não, Thomas? A faca de Thomas parou por um instante, mas ele não levantou o olhar. O pulso de Olivia acelerou. Thomas, disse ela, a voz firme mas a subir, vais mesmo ficar aí sentado a deixar o teu pai questionar os teus próprios filhos? Thomas ergueu finalmente a cabeça. O rosto estava inexpressivo, o tom de voz vazio. Ele não está errado em reparar, Olivia. É surpreendente, só isso. As palavras bateram como uma bofetada. Olivia empurrou a cadeira para trás com brusquidão, o arrastar da madeira contra o azulejo quebrando o silêncio desconfortável. Com licença, disse, a voz tensa. Entrou no quarto dos bebés, o coração a martelar, e fechou a porta atrás de si. Encostou-se a ela, os olhos ardendo mas recusando-se a chorar. Essa noite, a discussão chegou como uma tempestade. Thomas estava sentado no sofá, a deslizar o dedo pelo telemóvel sem rumo, enquanto Olivia permanecia na ombreira da porta, de braços cruzados. Precisamos de conversar, disse ela, a voz resoluta. Thomas suspirou, pousando o telemóvel de lado. Estou cansado, Olivia. Cansado demais para falar sobre o que o teu pai disse esta noite? Sobre como não me defendeste? Não defendeste os teus filhos? Thomas levou a mão ao nariz, apertando-o com os dedos. Não comeces. Não comeces. A voz de Olivia falhou. Deixaste-o insultar-me, insultar-nos, e tu simplesmente ficaste aí sentado. O que é que eu devo pensar? O rosto de Thomas escureceu. Queres que diga o quê? Que não tenho dúvidas.
Que não me pergunto como é que isto aconteceu. Olivia recuou, como se tivesse levado um murro. Estás a acusar-me? Disse, quase num sussurro. Olha para eles, Olivia. Gritou Thomas, a voz a subir. Queres que eu ignore o óbvio? Eles não se parecem comigo. São teus filhos. Gritou Olivia, a raiva finalmente a libertar-se. Como é que podes dizer uma coisa dessas? Só estou a dizer, murmurou Thomas, num tom fraco. Se não há nada a esconder, por que não provar? A cadeira de Olivia arrastou-se de novo quando ela se levantou de repente, a compostura a estalar. Provar? Disse, a voz a tremer de fúria. Queres que eu prove a minha lealdade depois de tudo o que passamos? Os trigêmeos agitaram-se no quarto ao lado, os choros suaves a interromper o silêncio pesado. Thomas agarrou no casaco, os movimentos bruscos. Preciso de ar, murmurou. Olivia seguiu até a porta. Não vás assim, implorou, a voz rouca. Não saias assim. Thomas virou-se. O rosto era uma mistura de raiva. E algo mais. Algo mais frio. Já nem sei quem tu és, Olivia. A porta bateu com força atrás dele. Mais tarde, nessa noite, Olivia sentou-se no quarto dos bebés, o corpo a tremer da discussão. Os bebés estavam deitados nos berços, os peitos pequeninos a subir e a descer em paz, alheios à tempestade que explodira na outra divisão. O olhar de Olivia recaiu sobre Peter, que se mexeu levemente no sono. Estendeu a mão para dentro do berço, alisando-lhe com ternura os caracóis. Tu não pediste isto, sussurrou, a voz a falhar. Nenhum de vocês pediu. O quarto parecia sufocante, as paredes a apertarem. Sentada sob a luz suave do candeeiro de presença, pensou no silêncio de Thomas, no ar convencido do pai dele e na incredulidade nos olhos de Thomas sempre que olhava para os filhos. Como é que alguém em quem ela confiava tanto podia vê-la de forma tão errada? Olivia endireitou-se, o maxilar a apertar com determinação. Não podia ficar ali, não naquela casa, não naquele casamento que se tornará um campo de batalha. Olhou para os bebés mais uma vez, a inocência deles um contraste gritante com o caos à volta. Sussurrou para o vazio. Vou proteger-vos. Prometo. Pela primeira vez em semanas, senti um leve despertar de clareza. Não seria fácil, mas sabia o que tinha de fazer. O apartamento estava silencioso, salvo pelo suave tic-tac do relógio acima da entrada da cozinha. Olivia estava de pé no quarto dos bebés, os dedos a tremer enquanto dobrava pequenos bares dentro de um saco de viagem gasto. O cheiro suave de loção de bebê permanecia-lhe nas mãos, ancorando-a no meio da tempestade mental. Em cima da cômoda estava uma única folha de papel. A caneta pairava sobre ela, hesitante, antes de finalmente começar a escrever as palavras que lhe pesavam no peito. Thomas. Lutei tanto para manter esta família unida, mas não consigo lutar sozinha. Quando me acusaste, quando duvidaste, não só de mim, mas dos nossos filhos, partiste algo que não sei se consigo consertar. Já não sei quem somos ou se conseguimos reencontrar o caminho. Pelo bem dos nossos filhos, preciso de partir. Preciso de encontrar um lugar onde o amor não seja uma dúvida e a confiança não seja uma prova. Talvez um dia compreendas o que perdeste. Olivia. A mão dela demorou-se sobre o nome antes de pousar a caneta. Dobrou a carta com cuidado, os gestos deliberados, e colocou-a no envelope. Na divisão ao lado, os trigêmeos agitaram-se. Olivia limpou os olhos rapidamente e pegou em Nick do berço. Ele soltou um gemido breve antes de se aconchegar contra o ombro dela, o sopro suave a fazer-lhe cócegas no pescoço. A cidade estava calma sob o manto da noite. Olivia colocou o último saco no porta-bagagens do carro, os movimentos rápidos mas silenciosos. Os trigêmeos, enrolados e aconchegados nas cadeiras alto, emitiram apenas murmúrios leves enquanto ela os prendia com delicadeza. O olhar de Olivia voltou-se para o prédio uma última vez, as janelas sombrias testemunhas silenciosas da sua partida. A viagem para fora de Boston foi lenta e deliberada, o peso da decisão a apertar-lhe o peito. Cada quilômetro afastava-a da vida que tinha lutado para construir. Olhou pelo espelho retrovisor para os rostos adormecidos dos filhos. A inocência deles um contraste gritante com a tempestade que a fizera partir. À medida que as luzes da cidade desapareciam ao longe, os campos vastos e os bosques densos do Vermont acolhiam-na.
O ar tornava-se mais fresco a cada quilômetro. Os dedos de Olivia apertaram o volante. Estava a deixar para trás o caos. Mas o que a esperava era uma pergunta para a qual não tinha resposta. O cascalho estalava debaixo dos pneus enquanto ela entrava na entrada da casa antiga dos avós. A estrutura modesta mantinha-se firme entre as árvores imponentes. A madeira envelhecida mas acolhedora. A luz escapava pelas janelas da frente. E a porta abriu-se antes mesmo de ela sair do carro. Olivia! Chamou a mãe, apressando-se pelas escadas, os braços abertos. Olivia aproximou-se, apertando Nick contra o peito. Não sabia para onde mais ir, admitiu, a voz a quebrar-se. A mãe envolveu-a num abraço, a mão a acariciar-lhe o cabelo. Estás em casa agora. É só isso que importa. Dentro da casa, cheirava a pão acabado de cozer e madeira de pinho. Olivia movia-se em silêncio, montando um berçário improvisado no quarto que fora seu em criança. Os trigêmeos adaptaram-se rapidamente, os choros suavizando enquanto voltavam a adormecer nos berços. A exaustão puxava por ela, mas o sono parecia distante. Em vez disso, Olivia vagueou até a varanda, enrolando um cobertor à volta dos ombros ao sair para o ar fresco da noite. A floresta estendia-se diante dela, um mar de sombras e sussurros levados pelo vento. Pela primeira vez em semanas, sentiu os ombros relaxarem. O olhar subiu para o céu, onde as estrelas estavam espalhadas como promessas distantes contra a escuridão. O suspiro escapou-lhe num sopro suave. Vamos ficar bem, sussurrou, embora soasse tanto a súplica como a declaração. Os rostos dos trigêmeos passaram-lhe pela mente. Inocentes, confiantes. Não podia falhar com eles. Não agora. A mãe apareceu atrás dela, segurando 2 canecas fumegantes. Camomila, disse, estendendo uma a Olivia. Pareces precisar. Olivia aceitou a caneca com gratidão, os dedos a aquecerem-se no calor. Não pensei que fosse acabar assim, admitiu, a voz mal acima de um sussurro. A mãe sentou-se ao lado dela, a mão a pousar-lhe gentilmente no joelho. Finais raramente são o que esperamos. Mas tomaste a decisão certa, por eles, e por ti. As duas ficaram sentadas em silêncio, a noite a envolvê-las como um chaile. Ao longe, ouviu-se o pio de uma coruja, o som a misturar-se com o murmúrio das árvores. Olivia sorveu o chá, o calor a espalhar-se-lhe pelo peito. Virou-se para casa, onde a luz suave do candeeiro do berçário escapava pela janela. Os trigêmeos estavam em segurança. Isso era o que importava. Pela primeira vez em muito tempo, Olivia sentiu um lampejo de paz. Não era muito, mas era um começo. A manhã em Vermont era fresca, trazendo cheiro de pinheiros e terra úmida. Olivia estava à beira da varanda, observando os trigêmeos a rebolarem dentro do parque que a mãe tinha montado no jardim. As gargalhadas deles eram a única coisa que a mantinha firme. A nova realidade pesava-lhe. Fraldas sem fim, noites sem dormir e o medo crescente de como iria manter aquele frágil pedaço de estabilidade. As chaves do carro tilintavam-lhe na mão. Hoje tinha de fazer a longa viagem até a cidade para comprar mantimentos e entregar uma candidatura de emprego no supermercado local. Um aperto de ansiedade instalou-se-lhe no peito quando olhou para o velho sedã enferrujado. Já vira dias melhores. Espero que aguentes, murmurou para si mesma. 1 hora depois, o carro engasgou-se e parou à beira de uma estrada estreita que levava à cidade. Olivia agarrou o volante com força, murmurando uma série de palavrões enquanto o motor tossia 2 vezes e depois morria por completo. Os trigêmeos, presos nas cadeiras, começaram a agitar-se. O pequeno lamento de Nick tornou-se num choro total. Olivia enterrou o rosto nas mãos, sentindo o familiar ardor das lágrimas prestes a cair. Está tudo bem, sussurrou para si mesma. Pensa. Já passaste por pior. Ia sair para inspecionar o carro, embora soubesse quase nada sobre motores, quando uma picape abrandou ao seu lado. Um homem com uma camisa de flanela inclinou-se pela janela do condutor, o rosto parcialmente escondido por um boné. A voz era profunda, mas calorosa. Precisa de ajuda? Olivia hesitou. Os instintos citadinos gritavam para não aceitar ajuda de estranhos, mas a gentileza no tom dele, combinada com o desespero, fizeram-na acenar com a cabeça. O carro parou de repente, disse, recuando enquanto ele saía da picape.
O homem tinha ombros largos, os movimentos confiantes e naturais ao aproximar-se. Levantou ligeiramente o boné, revelando um rosto marcado pelos anos de trabalho duro, mas suavizado por um sorriso genuíno. Sou Kevin, disse, limpando as mãos nos jeans antes de lhe estender. Olivia, respondeu ela, apertando-lhe a mão brevemente. E, sim, acabei de me mudar para a casa da minha mãe. Já suspeitava. Vila pequena. Conheço quase toda a gente. Abaixou-se junto ao carro, abriu o capô e inspecionou o motor. Parece que o alternador foi a vida. Melhor seria levar isto até a oficina do Dave, na vila. Olivia soltou o ar. A notícia bateu mais forte do que esperava. Um reboque, repetiu, olhando para os trigêmeos, que estavam mais calmos mas ainda se mexiam nas cadeiras. Ótimo! Kevin levantou-se, sacudindo as mãos. Diga-lhe o que vou fazer. Ligo ao Dave e peço-lhe que venha com o caminhão. Está na vila antes da hora do almoço. O olhar dele pousou nos bebés. 3 pequenotes a reboque, hein? Tem as mãos cheias. Olivia esboçou um sorriso fraco. Pode-se dizer que sim. Quando Dave chegou, Kevin já tinha conseguido entreter os trigêmeos com caretas tolas e algumas folhas de erva arrancadas da berma da estrada. Olivia observava de lado, de braços cruzados, sem saber bem o que pensar do homem. Era discreto, sim, mas havia algo de firme nele, uma facilidade tranquila que contrastava com o caos dos últimos meses da sua vida. Quando o carro foi carregado no caminhão de reboque, Kevin virou-se para ela. Precisa de boleia até a vila? Olivia hesitou, olhando para os filhos. Não quero incomodar. Kevin sorriu. Não é incômodo nenhum. Além disso, acho que eles gostam de mim. Acenou na direção de Nick, que agora o fitava com olhos grandes e curiosos. Nas semanas seguintes, Kevin tornou-se presença habitual na vida de Olivia. A primeira vez que apareceu em casa foi para devolver o saco das fraldas que ela tinha deixado por engano na picape dele. A segunda vez, ele trouxe uma caixa de ferramentas e consertou a grade solta da varanda. Algo que ela nunca mencionara, mas que amaldiçoava em silêncio todos os dias. Ele não fazia perguntas. Não pressionava. Simplesmente aparecia, sempre pronto para ajudar. Aos poucos, Olivia começou a baixar a guarda. Deixou carregar as compras para dentro. Passou-lhe uma chave de fendas quando ele se ofereceu para arranjar o fecho partido do berço e até permitiu que tomasse conta dos trigêmeos enquanto ela preenchia candidaturas de emprego. Numa tarde, enquanto Olivia dobrava a roupa na sala, ouviu gargalhadas vindas do quintal. Espreitando pela janela, viu Kevin deitado na relva, a fingir que era um dragão, enquanto os trigêmeos trepavam por cima dele. Nick rugia triunfante, puxando a manga da camisa de flanela de Kevin, enquanto Peter e Noah se desfaziam em risos ao lado. Olivia encostou-se ao parapeito da janela, um leve sorriso a formar-se-lhe nos lábios. A imagem era tão absurdamente alegre, tão despreocupada, que ela própria soltou uma risada baixa. Era a primeira vez que ria em semanas. Kevin cruzou o olhar com o dela através da janela, sorrindo ao sentar-se. Cuidado, Olivia, chamou ele. Acho que vou recrutá-los como meus ajudantes. Olivia abanou a cabeça, sorrindo apesar de si mesma. Não respondeu, mas algo dentro do peito sentiu-se mais leve. A linha do horizonte de Boston surgia através das janelas salpicadas de chuva do escritório de Thomas. Ele estava sentado à secretária, a cabeça apoiada pesadamente nas mãos. A partida de Olivia deixará um vazio profundo na sua vida, um que não conseguirá preencher com trabalho, noites nos bares ou sequer discussões ocas com o pai. As palavras da carta de despedida ecoavam-lhe na mente. Preciso de encontrar um lugar onde o amor não seja uma dúvida e a confiança não seja um teste. Thomas levantou-se, um misto de curiosidade e irritação a despertar nele. Conversas em sussurros entre os pais não eram novidade, mas naquela noite havia algo diferente. Carregado. Talvez até perigoso. Aproximou-se da porta do escritório, as palavras tornando-se mais claras à medida que a voz do pai aumentava. Ellen, para de contornar a questão. Por que estás tão defensiva com a partida da Olivia? Seguiu-se uma longa pausa, até que a mãe respondeu, a voz tensa. Por quê? O Thomas não sabe tudo. Um silêncio pesado caiu no ar. O pulso de Thomas acelerou. Empurrou a porta, interrompendo o que quer que fosse que estava prestes a ser confessado.
Não sei o que, mãe? Exigiu, o tom mais agudo do que pretendia. A mãe congelou, as mãos delicadas agarradas ao encosto de uma cadeira. O pai virou-se para ele, a expressão carregada de suspeita. Thomas, este não é o momento, começou o pai. Mas Thomas cortou-o. Não. Os olhos saltavam entre os dois. Estão a esconder alguma coisa. O que é? O olhar de Ellen caiu para o chão. Os lábios tremiam quando falou, quase num sussurro. O teu pai, não é teu pai biológico. As palavras atingiram Thomas como um murro no estômago. O mundo girou sob os seus pés, por um momento, pensou que ia cair. O quê? O que estás a dizer? Ellen afundou-se na cadeira, as mãos a tremer. Tive um caso, admitiu, a voz a quebrar, com um homem negro. Tu és filho dele. A expressão do pai de Thomas escureceu. Ellen, quanto tempo? Décadas, James, respondeu ela com firmeza, a voz afiada. Guardei este segredo para proteger-te, para proteger o Thomas, para proteger esta família. Mas paguei por isso. Todos os dias desde então. Thomas recuou cambaleante, o quarto a fechar-se à sua volta. A mente corria, imagens da sua vida passarem-lhe pela cabeça. A frieza do pai, a culpa silenciosa da mãe, as suas próprias dúvidas sobre os trigêmeos. As peças encaixavam-se, cada uma mais cortante do que a anterior. Deixaste-me duvidar da Olivia, sussurrou, a voz a falhar. Deixaste-me acreditar que aquelas crianças não eram minhas. Sabendo. A frase perdeu-se, o peito a subir e a descer rapidamente. Ellen estendeu a mão, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sabia como te dizer. Não sabias? Rugiu ele, recuando. Fazes ideia do que fizeste? Do que eu fiz? O pai levantou-se, rígido, o silêncio dele a cortar a sala como gelo. Isso não muda o facto de a Olivia. Não, o olhar de Thomas calou-o. Não te atrevas a culpá-la. Nessa noite, Thomas sentou-se sozinho no apartamento. Um copo de uísque intocado sobre a mesa ao lado. A mente rodopiava de culpa, raiva e vergonha. Tinha sido cego, cego pelas próprias inseguranças, cego pelas mentiras da mãe, cego ao que Olivia precisava dele. Fitava a fotografia na parede, tirada no dia em que os trigêmeos nasceram. O sorriso radiante de Olivia, os braços a embalar os bebés. Ele, ao lado, com uma postura rígida. A dúvida nos olhos que a câmara não captou, mas que agora via com nitidez. Encostou a testa ao vidro frio da janela. As luzes da cidade lá embaixo esbatiam-se em riscos. O peso do fracasso oprimia-lhe o peito. Olivia tinha razão em partir. Ele não a merecia. Mas não podia deixar que acabasse assim, não sem um pedido de desculpa, não sem tentar corrigir as coisas. Na manhã seguinte, Thomas ligou para um detetive privado. Preciso de encontrar alguém, disse, a voz rouca de uma noite em claro. Olivia Reis. Ela saiu de Boston com 3 filhos. Provavelmente está em Vermont. Era um tiro no escuro, mas era tudo o que tinha. Ao desligar, os dedos demoraram-se sobre a fotografia na secretária. Traçou a linha do rosto de Olivia com a ponta do dedo, o coração a latejar de arrependimento. Desculpa, sussurrou, embora ninguém estivesse ali para ouvir. Pela primeira vez em meses, Thomas sentiu um vislumbre de clareza. Aquilo não era só sobre Olivia. Era sobre a família que tinha posto em causa, a confiança que tinha destruído. Não sabia se algum dia conseguiria o perdão dela, mas tinha de tentar. O ar de Vermont trazia uma frescura que Olivia não conseguia ignorar, um lembrete de que o inverno se aproximava. As manhãs chegavam mais cedo e mais frias agora, e cada dia parecia oferecer pequenos vislumbres da vida que ela tentava reconstruir. Os trigêmeos adaptaram-se rapidamente ao novo ambiente, as risadas ecoando pela casa como raios de sol a entrar pelos cantos escuros. Olivia, porém, via-se presa numa confusão de emoções, esperança e luto a puxarem-na em direções opostas. Estava sentada à mesa da cozinha, uma chávena fumegante de chá a aquecer-lhe as mãos. Pela janela, via Kevin no quintal, a consertar a vedação com uma determinação silenciosa. Os trigêmeos estavam sentados em fila sobre uma manta nas proximidades, hipnotizados pelos movimentos constantes de Kevin enquanto ele martelava um novo poste. Nick, ocasionalmente, tentava imitar o gesto,
As mãozinhas a segurarem um martelo invisível. Os lábios de Olivia curvaram-se num leve sorriso, mas desapareceu depressa. O peito apertou-se ao pensar em Thomas. Havia momentos, especialmente tarde da noite, quando a casa estava em silêncio, em que a raiva se suavizava e se transformava em algo mais próximo da saudade. Odiava-se por isso. Por sentir falta do homem que duvidara dela, da sua integridade, e que lhe partirá o coração. Mas não conseguia negar a dor que ainda permanecia. Uma dor pelo que tinham sido ou pelo que ela acreditara que eram. No dia seguinte, Olivia deu os primeiros passos rumo à independência. Com a ajuda de Kevin, conseguiu um trabalho a tempo parcial na biblioteca local. Um pequeno edifício tranquilo, no coração da vila. Não era muito, mas era um começo. Encontrava consolo na ordem daquilo, no ritmo de arrumar livros e ajudar os poucos leitores que apareciam. Durante algumas horas por dia, podia focar-se em algo fora da sua própria dor. Kevin, fiel à sua natureza prestável, ofereceu-se para ficar com os trigêmeos enquanto ela trabalhava. Ao início, Olivia hesitou. Não estava pronta para confiar. Não totalmente. Mas Kevin tinha uma forma de desarmar as suas defesas, não com grandes gestos, mas com a sua consistência tranquila. Os trigêmeos adoravam-no. E ela não conseguia negar a leveza que ele trazia às suas vidas. Numa noite, depois do jantar e com os trigêmeos já deitados, Olivia deu por si novamente na varanda. As estrelas acima estavam nítidas e brilhantes, o seu brilho intocado pelas luzes da cidade. Puxou o casaco mais junto aos ombros, o frio a penetrar o tecido. Kevin apareceu à porta, segurando 2 canecas de café. "Posso juntar-me a ti?" perguntou. Olivia fez um gesto na direção da cadeira vazia ao lado dela. "Claro." Sentaram-se em silêncio confortável durante algum tempo, o vapor das canecas a subir no ar frio. Olivia passou os dedos pela borda da caneca, os pensamentos pesados. Finalmente, falou, a voz baixa. "Às vezes não sei se estou a seguir em frente, ou só a fugir." Kevin não respondeu logo. Deu um gole no café, o olhar fixo no horizonte. "Acho que fugir pode ser o primeiro passo para avançar", disse ele. "Tinhas de sair para te protegeres. Isso não é fugir, é sobreviver." Olivia olhou para ele, os olhos a vasculharem-lhe o rosto. "Sinto-me tão partida, Kevin", confessou, a voz a tremer. "Que tipo de mãe sou eu, se nem consigo manter-me inteira pelos meus filhos?" Kevin pousou a caneca no corrimão da varanda. "Olivia", disse suavemente, virando-se totalmente para ela, "tu estás aqui. Estás a fazer o mais difícil. Estás a criar 3 crianças. A recomeçar. A encontrar o teu lugar. Isso não é fraqueza. Isso é força." Lágrimas afloraram-lhe aos olhos, mas ela piscou-as para longe. "O Thomas fez-me sentir que eu não era suficiente. Como se tivesse de provar-me até para ele." A mandíbula de Kevin apertou-se brevemente, mas não disse nada sobre Thomas. Em vez disso, estendeu-lhe a mão. O toque era quente e firme. "Tu não tens de provar nada a ninguém. Muito menos a ele." Olivia fitou as mãos deles, os calos rugosos de Kevin contrastando com seus dedos delicados. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu o peso no peito começar a levantar-se. As palavras de Kevin não resolveram tudo, mas criaram espaço para algo novo. Algo mais leve. Na tarde seguinte, o riso dos trigêmeos enchia o quintal enquanto Olivia os observava pela janela da cozinha. Kevin tinha construído um pequeno circuito de obstáculos, e os meninos atravessavam-no com entusiasmo nos olhos. Peter rastejava por baixo de uma cadeira coberta por um cobertor, enquanto Nick tentava equilibrar-se numa tábua de madeira que Kevin colocará no chão. Noah batia palmas, incentivando os irmãos. Olivia encostou-se ao balcão, um sorriso suave nos lábios. Não se lembrava da última vez que sentirá tamanha paz. Ver Kevin com os meninos, tão paciente, tão brincalhão, despertava algo profundo dentro dela. Não era amor. Ainda não. Mas era algo próximo. Kevin levantou os olhos e encontrou o olhar dela pela janela. Sorriu, erguendo Nick para os ombros, como quem diz, "Olha o que construímos juntos." Olivia riu-se baixinho, abanando a cabeça. Não respondeu, mas o sorriso ficou. Pela primeira vez, o futuro não parecia tão assustador. Ainda havia mágoa. Ainda havia raiva.
Ainda havia a sombra da traição de Thomas. Mas também havia esperança, tênue, vacilante, mas a crescer com cada novo dia. Cada novo começo é precioso. E bom. E agora, o que comeste hoje ao pequeno almoço? Queremos mesmo imaginar o sabor e o aroma da comida de algum lugar. Deixe o nome do prato nos comentários enquanto eu continuo a história. O detetive privado pousou o papel dobrado na secretária de Thomas. Os movimentos precisos e deliberados. Não foi fácil, disse, ajustando a gravata, como se o esforço da busca tivesse sido monumental. Ela está em Vermont. Uma vila pequena, mal aparece no mapa. Tranquila. Escondida. A recomeçar. Recomeçar. As palavras ecoaram na mente de Thomas como um refrão teimoso. Ele imaginava-a todos os dias desde que partirá. A forma como segurava os trigêmeos junto ao peito, a determinação no olhar quando fez as malas. Perguntava-se como ela estaria agora, se a dor que lhe causará ainda sombreava o seu rosto ou se já fora substituída por algo mais forte. A mão de Thomas pairava sobre o papel antes de finalmente o pegar. O endereço estava escrito à mão, em letras maiúsculas e cuidadas. Vermont. Inspirou fundo, os olhos a fixarem-se nas palavras até ficarem desfocados. 5 meses. 5 longos meses desde que Olivia deixará Boston. Desde que a ausência dela abrirá um vazio na sua vida que nem o trabalho nem as distrações conseguiam preencher. Obrigado, disse Thomas, a voz mais baixa do que tencionava. O investigador acenou uma vez e saiu sem mais uma palavra. A porta fechou-se com um clique. Sozinho no escritório, Thomas virou o papel nas mãos. Vermont. Ela levará os filhos para um lugar distante do ruído da cidade. Para uma vida da qual ele não fizera parte. Recostou-se na cadeira, o silêncio da sala a apertá-lo. O que diria quando a visse? Ela aceitaria ouvi-lo? Pedir desculpa parecia tentar colar um vaso partido. As peças nunca encaixam da mesma maneira. Mas ele tinha de tentar. A decisão foi tomada antes mesmo de perceber que já se erguera. Já procurava o casaco. O peso do papel no bolso era ao mesmo tempo reconfortante e esmagador. Está na hora, murmurou, enquanto se dirigia à porta. A estrada de Vermont era sinuosa e desconhecida, ladeada por altos pinheiros que sussurravam com o vento. Thomas apertava o volante com força, os nós dos dedos pálidos contra o couro. Uma parte dele queria voltar atrás. Recuar. Regressar ao caos familiar de Boston. Onde a culpa e o arrependimento podiam pelo menos ser abafados pelo ruído da cidade. Mas ali, naquela quietude, não havia lugar para distrações. Apenas o peso do que ele viera fazer. Quando o GPS anunciou o destino, Thomas abrandou, o pulso a acelerar. A casa surgiu à vista, uma estrutura modesta encostada à floresta, a varanda banhada por uma luz suave do fim da tarde. O riso flutuava no ar e o peito de Thomas apertou-se com o som. Estacionou o carro a uma distância segura, fora da vista, e saiu para o ar fresco e nítido. Do ponto onde estava, podia ver Olivia. Sentada nos degraus da varanda, o rosto voltado para o céu, uma expressão serena como ele não via há anos. Perto dela, os trigêmeos riam, tropeçando ao redor de Kevin, que estava de gatas a fingir ser um leão. Noah agarrava-se às costas dele, gritando de alegria, enquanto Nick e Peter corriam de dentro para fora do seu alcance. A respiração de Thomas prendeu-se-lhe na garganta. A cena diante dele era tão dolorosamente diferente da vida que deixará para trás. A mulher que um dia fora consumida pelas suas dúvidas e acusações agora irradiava uma força tranquila. Ela parecia feliz. Thomas permaneceu imóvel, escondido atrás das árvores. Preparara-se para aquele momento. Ensaiar o que iria dizer, como pediria desculpa. Mas agora, ao ver Olivia assim, as palavras pareciam inúteis. Com que direito podia ele perturbar a paz que ela tinha encontrado? O que poderia ele oferecer que ela já não tivesse? Tirou do bolso a carta que escrevera na noite anterior. Estava dobrada com cuidado, a caligrafia apressada mas caprichada. A tinta borrada em certos pontos onde a mão tremia. Desdobrou-a mais uma vez, relendo as palavras que derramara do coração. Olivia. Não sei por onde começar. Como se pede perdão por algo imperdoável? Por duvidar da pessoa que mais merecia a minha confiança? Por te falhar, e falhar os nossos filhos? Tiveste razão em partir, e não te culpo.
Só me culpo a mim, pelo silêncio, pela cobardia, por deixar que as minhas inseguranças envenenassem o que tínhamos. Vejo isso agora, de formas que antes não conseguia. E saber a verdade sobre mim mesmo não torna as coisas mais fáceis, só aprofunda o meu arrependimento. Fui cego, Olivia. Cego à beleza e força que trouxeste à nossa família. Cego ao milagre dos nossos filhos. Vejo-os na minha mente todos os dias. A carinha determinada do Peter, a curiosidade de olhos arregalados do Nick, o riso contagiante do Noah. Vejo-os, e sei que não mereço ser o pai deles. Mas mais ainda, sei que não te mereço a ti. Não vou pedir uma segunda oportunidade, porque sei que não me cabe pedir. Só posso dizer que lamento. Lamento tanto, Olivia. Por tudo. Só quero que sejas feliz. Se já encontraste essa felicidade, segura-a com força. Mereces cada momento dela. Por favor, sabe que, para onde quer que eu vá, uma parte do meu coração estará sempre contigo, e com os nossos meninos. Thomas. O som da voz de Olivia chamou a atenção dele de volta a casa. Ela chamava pelos meninos, pegando Peter ao colo enquanto Kevin carregava Noah aos ombros. Nick vinha atrás, orgulhoso, com uma folha na mão. O peito de Thomas apertou-se de dor. Dobrando cuidadosamente a carta, deu alguns passos em direção à casa, os movimentos lentos e deliberados. Colocou o envelope na varanda, junto à porta, onde Olivia o veria. Depois recuou rapidamente, antes que pudesse vacilar. Ao regressar ao carro, lançou um último olhar à casa. Olivia estava sentada no baloiço da varanda, com Peter ao colo, os outros dois a treparem ao lado dela. Kevin estava por perto, a rir de algo que Nick dissera. Pareciam uma família. Uma verdadeira. Thomas entrou no carro e fechou a porta suavemente. Ficou ali por um longo momento, a olhar pelo para-brisas para a vida que perderá. Depois, com um suspiro profundo, ligou o motor e partiu. Olivia encontrou a carta nessa mesma noite, depois de deitar os meninos. Reconheceu imediatamente a caligrafia de Thomas, o estômago a dar-lhe um nó ao desdobrar o papel. Leu devagar, os olhos demorando-se em cada palavra, o coração preso à força da emoção no pedido de desculpas. Quando chegou ao fim, as lágrimas corriam-lhe pelo rosto. Apertou a carta contra o peito, as emoções a girarem numa mistura caótica de tristeza, encerramento e algo semelhante a alívio. Ficou sentada ali por muito tempo, a carta ainda nas mãos. Sentiu o peso total da sua raiva e dor aliviar-se ligeiramente, substituído por uma paz tímida. As palavras de Thomas não apagavam o passado, mas deram-lhe algo que ela nem sabia que precisava. Um desfecho. Lá fora, as estrelas estavam brilhantes e afiadas. O ar da noite era fresco contra a pele quando ela saiu para a varanda. Olhou para os bosques, como se esperasse ver a silhueta de Thomas ainda ali. Mas a estrada estava vazia. O mundo silencioso, exceto pelo sussurro das folhas ao vento. Olivia inspirou profundamente, a carta ainda apertada nas mãos. Adeus, Thomas, sussurrou, a voz firme. E, pela primeira vez, soou como o início de algo novo. 2 anos passaram num instante. As memórias dolorosas pareciam derreter-se no tempo. Os trigêmeos estavam invulgarmente silenciosos, os rostos gordinhos inclinados com curiosidade enquanto observavam Kevin a mexer nas velas sobre a mesa de jantar. Olivia reparou como a luz suave dançava nos traços dele, suavizando-lhe o maxilar forte e os olhos gentis. A casa cheirava a frango assado e alecrim. O calor da cozinha afastava o frio do outono que se infiltrava pelas janelas. O jantar fora uma pequena celebração, uma noite simples, partilhada entre Olivia, Kevin e os meninos. Os trigêmeos tinham se revezado em risadas com as histórias exageradas de Kevin sobre lutas com ursos selvagens nas florestas de Vermont. Olivia ria com eles, o coração mais leve do que há anos. Depois da sobremesa, Kevin pigarreou. Tenho algo que quero dizer, começou, a voz firme mas mais suave do que o habitual. Os trigêmeos calaram-se de imediato, pressentindo algo importante. Olivia franziu o sobrolho, mas antes que pudesse falar, Kevin meteu a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de madeira. O fôlego de Olivia prendeu-se. Olivia, disse Kevin, ajoelhando-se até ficar ao nível dos olhos dela, eu não sabia que me faltava alguma coisa até tu e estes meninos entrarem na minha vida.
Mostraste-me o que é uma família. Mostraste-me o que é amar sem condições. E quero passar o resto da minha vida a provar-te. As mãos de Olivia voaram à boca, enquanto os meninos começavam a gritar de entusiasmo. Diz que sim, mamã! Exclamou Nick, o rosto iluminado como as velas da mesa. As lágrimas encheram os olhos de Olivia. A voz tremeu ao responder. Kevin, eu não sei o que dizer. Diz que sim, murmurou ele, o tom gentil, o sorriso inabalável. Os trigêmeos treparam-lhe para o colo, as vozinhas a ecoar em coro. Olivia olhou para Kevin. O amor paciente estampado em cada traço do rosto dele. A sala turvou-se com as lágrimas a escorrerem pelas suas bochechas. Sim, disse finalmente, a voz a falhar. Sim, Kevin. Os meninos gritaram de alegria, abraçando-a com força, enquanto Kevin lhe colocava o simples anel dourado no dedo. Levantou-se e puxou-a para os seus braços. E, pela primeira vez em anos, Olivia sentiu-se exatamente onde pertencia. As semanas seguintes foram um turbilhão de entusiasmo sereno. A notícia do noivado espalhou-se rapidamente pela vila e, em pouco tempo, a comunidade juntou-se para ajudar a preparar o casamento. Os vizinhos chegaram com cestos de flores frescas e linho bordado à mão. O pasteleiro local ofereceu-se para fazer o bolo. A igreja emprestou a pequena capela para a cerimônia. A mãe de Olivia estava imparável, cosendo fitas nos pequenos fatos dos meninos e mimando a filha. Em raros momentos de silêncio, dizia: mereces isto. E, uma noite, pousando a mão sobre a da filha, sussurrou: não deixes o passado impedir-te de aceitar a felicidade que tens à frente. ChatGPT Said. O dia do casamento chegou com o brilho dourado do final do outono. A capela era modesta, mas linda, adornada com flores silvestres e velas que enchiam o espaço de calor. Olivia estava à entrada, o vestido simples, mas elegante, o coração a bater acelerado enquanto os trigêmeos puxavam impacientes a sua saia. Vamos, mamãe! Apressou Peter, a mão pequenina entrelaçada na dela. Ela acenou, respirando fundo antes de entrar na capela. Os olhos encontraram Kevin de imediato. Ele estava ao altar, o rosto iluminado por um sorriso que dissipou qualquer dúvida que ainda restasse. A cerimônia foi breve, mas repleta de alegria tranquila. Olivia e Kevin trocaram votos com os trigêmeos ao seu lado. A presença deles, prova viva da nova família que tinham construído. A voz de Olivia vacilou ligeiramente, mas o olhar constante de Kevin deu-lhe firmeza. Quando se beijaram, a sala explodiu em aplausos. Nessa noite, sob um céu repleto de estrelas, Olivia e Kevin balançavam suavemente ao som distante da música que escapava pelas janelas abertas da casa. Os meninos já dormiam, exaustos depois de um dia repleto de emoções. O ar estava carregado com o aroma de pinho e fumo distante das lareiras. Olivia encostou a cabeça ao peito de Kevin, escutando o ritmo do seu coração. Alguma vez pensaste que estaríamos aqui? Perguntou suavemente. Kevin soltou uma risada baixa, apertando-a mais. Nem em 1000 anos. Mas não mudaria nada. Olivia levantou o olhar, sorrindo. Nem eu. Pela primeira vez em muito tempo, o coração de Olivia estava tranquilo. A dor do passado suavizara-se, tornando-se algo gerível. E, no seu lugar, havia uma paz profunda. Fechou os olhos, permitindo-se simplesmente existir naquele momento. As estrelas acima, testemunhas silenciosas do seu novo começo. O sol pendia baixo sobre o horizonte de Boston, lançando sombras longas sobre o escritório onde Thomas se sentava. A secretária, antes coberta de papéis e planos, agora estava quase vazia, exceto por uma única fotografia de Olivia e os trigêmeos, um retrato da vida que destruíra e que nunca poderia recuperar. Mas hoje não era dia de lamentar o que perderá. Era dia de fazer algo significativo com o tempo que ainda lhe restava. Venda tudo, disse Thomas ao advogado, o tom firme. A empresa. As propriedades. Tudo. O advogado piscou, visivelmente surpreso. Thomas, tenha certeza? Isso vai. Tenho, interrompeu Thomas, a voz firme. Use o dinheiro para criar o fundo. E dê-lhe o nome de Olivia. Semanas depois, nascia o Fundo Olivia para Crianças, criado para oferecer recursos e educação a crianças desfavorecidas. A iniciativa ganhou força rapidamente.
A ideia de um homem abdicar do seu império para redimir os seus erros capturou a imaginação do público, e as doações começaram a chegar de todo o país. Thomas mergulhou no projeto, como se isso pudesse purgá-lo da culpa que ainda carregava. Mas havia algo que não podia fazer sozinho. Sentado à secretária, numa noite tardia, fitava a carta que redigira. Ao contrário da que deixará na varanda de Olivia, esta era um convite, para ela e Kevin cogerirem o fundo. Sabia que o gesto nunca apagaria o dano que causará, mas era sua forma de honrar a força dela, a resiliência, e a família que construíra sem ele. O envelope foi enviado no dia seguinte, acompanhado por um generoso presente financeiro para Olivia e os trigêmeos. Em Vermont, Olivia ficou surpresa ao encontrar um pacote espesso, com a caligrafia de Thomas. As mãos tremiam-lhe ligeiramente ao abri-lo, com Kevin a observar em silêncio do outro lado da sala. Não sei, disse Olivia, a voz a perder-se ao olhar para Kevin. Parece que ele está a tentar comprar o perdão. Olivia, espero que esta carta te encontre bem. Não vou fingir que mereço o teu tempo, mas queria partilhar algo importante contigo. Depois de muita reflexão, decidi vender a minha empresa e direcionar a minha energia para algo com significado. Chama-se Fundo Olivia, uma instituição de caridade dedicada a ajudar crianças desfavorecidas e pais solteiros a encontrarem apoio, segurança e oportunidades. É o mínimo que posso fazer para te honrar. A ti, a força que demonstraste, e para expiar os erros que cometi. Em anexo, encontrarás um presente financeiro para os meninos. É para o futuro deles, para tudo o que precisarem para prosperar. Usa-o como achares melhor. Também queria perguntar se tu e Kevin considerariam cogerir o fundo. Tenho visto o projeto crescer, mas acredito que vocês são quem pode transformá-lo em algo verdadeiramente poderoso. Mostraste-me o que é resiliência. Sei que este fundo pertence às vossas mãos. Não me imporei mais. Seja qual for a vossa decisão, espero que saibas o quão arrependido estou, e o quão grato sou por tudo que me deste. Thomas. Olivia sentou-se à mesa, a carta a tremer nas suas mãos. As emoções invadiram-na, surpresa, raiva, gratidão, tristeza. Os trigêmeos, alheios ao peso do momento, brincavam no chão com blocos de madeira, os risos deles a manterem-na ancorada. Kevin, chamou ela, suavemente, a voz presa. Ele apareceu da outra divisão, a secar as mãos com um pano. O que se passa? Olivia passou-lhe a carta em silêncio. Ele leu, as sobrancelhas a franzirem-se. Quando terminou, pousou-a sobre a mesa, o rosto pensativo. É um grande gesto, disse, a voz firme. E o dinheiro? Não é pouca coisa. Ela acenou com a cabeça, a garganta apertada. Não sei se consigo confiar nele. Kevin sentou-se ao lado dela e segurou-lhe a mão com delicadeza. Isto já não é sobre ele, disse com ternura. É sobre os meninos. É sobre ajudar pessoas que estiveram onde tu estiveste. Apertou-lhe a mão com firmeza. Sempre quiseste fazer a diferença. Talvez esta seja a tua oportunidade. Nas semanas seguintes, Olivia lutou com a decisão. Mas as palavras de Kevin ficaram com ela. Aos poucos, começou a ver o fundo não como um reflexo da culpa de Thomas, mas como uma chance de canalizar a sua própria força para algo maior. A primeira reunião com os membros do conselho foi tensa. Ela e Kevin entraram na elegante sala de conferências em Boston, rodeados de profissionais polidos. Mas quando Olivia falou sobre a sua visão, criar recursos para pais em dificuldades, bolsas de estudo para crianças, alojamento de emergência para famílias, a sala caiu em silêncio. Um silêncio de admiração. Meses passaram, e o Fundo Olivia cresceu mais do que alguém imaginara. Histórias de famílias saindo da pobreza, de crianças a irem à escola pela primeira vez, de pais a encontrarem empregos e apoio, chegavam de todo o país. Olivia dedicou-se ao trabalho, muitas vezes ficando até tarde, com Kevin ao seu lado. Os trigêmeos tornaram-se presença habitual nos eventos do fundo, encantando todos com a sua energia. Numa angariação de fundos, Peter subiu ao pequeno palco e gritou: "Obrigado por nos ajudarem a ajudar outras crianças." A audiência explodiu em aplausos, a generosidade fluindo, impulsionando o crescimento do fundo. Numa noite, Olivia e Kevin estavam no salão de um grande hotel em Nova York, a assistir a uma gala em homenagem às conquistas do fundo. Olivia usava um vestido simples,
mas elegante. O braço de Kevin repousava confortavelmente na cintura dela enquanto conversavam com doadores e apoiantes. Durante o discurso principal, Olivia foi convidada ao palco. A voz estava firme, clara. Sentia o peso da sua jornada, cada dor, cada perda, transformar-se em algo com propósito. Todos temos momentos em que a vida parece impossível, disse ela, os olhos a percorrerem a sala. Mas com apoio, com amor e compaixão, podemos construir algo bonito a partir dos escombros. É disso que trata o Fundo Olivia. Ajudar outros a encontrarem o caminho, tal como eu encontrei o meu. Ao descer do palco, os aplausos foram ensurdecedores. Kevin esperava por ela, com um sorriso que espelhava o dela. És incrível, sussurrou ele, o orgulho na voz. Essa noite, enquanto dançavam sob os lustres, Olivia sentiu um profundo sentido de realização.